Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Nós temos hoje pouquíssimos versículos, na verdade são 3 versículos, e esse texto que acabamos de ouvir, ele é muito recorrente nas memórias marianas, né? E, em primeiro momento, talvez numa interpretação, nós podemos até achar que Jesus não valorizou talvez a presença de Maria, sua mãe, e daqueles seus concidadãos ali, né? Porque, na verdade, é até uma dinâmica de que, quando fala os irmãos de Jesus, aqui não está falando de irmãos biológicos, mas na antiguidade todos aqueles parentes próximos, primos, até mesmo pessoas que moravam, que viviam próximos, os clãs, na verdade a gente está falando disso, eram considerados irmãos. Então é um grande erro a gente interpretar isso da forma que a gente entende hoje. Um pouco disso é que a gente também às vezes tem a graça de chamar de irmãos aqueles irmãos da nossa comunidade, né? Então, essa irmandade, essa fraternidade colocada aqui, não necessariamente quer dizer uma fraternidade biológica. Nós sabemos muito bem que Maria foi mãe somente de Jesus. Mas os irmãos aqui são aqueles mais próximos, talvez primos, talvez pessoas de um relacionamento íntimo. E é interessante que nesse texto, talvez numa interpretação, pode parecer que Jesus não está valorizando a presença daqueles que são próximos da sua mãe. Mas não. Principalmente em relação à sua mãe, na verdade ele está frisando, dizendo que Maria, sim, é mãe biológica dele, e foi a partir dela que ele recebeu o gênero humano, né, a carne humana, mas Maria também se enquadra nesse requisito principal de que Jesus fala que quem tem familiaridade com ele, quem é íntimo dele, na verdade o que Jesus está falando, os meus íntimos não são somente aqueles que compartem talvez de uma realidade social, né, ou até sanguínea no caso de Maria, né, mas os meus íntimos principalmente aqueles que estão unidos a Deus, que vivem a palavra de Deus e que a colocam em prática. E com toda certeza, Maria também preenche esse requisito. Maria é aquela que, como Santo Agostinho nos lembra num dos seus textos, não somente concebeu Jesus no seu ventre, mas concebeu também Jesus em seu coração. Então ela viveu essa dinâmica da palavra se fazer carne e ela viver essa palavra em toda a sua vida. Do mesmo modo, queridos irmãos, nós podemos perceber que, apesar de a gente estar distante numa cronologia histórica, claro que aqui a gente está falando de uma realidade de graça e que transcende a realidade histórica, mas é muito bom saber que hoje, no século XXI, eu conhecendo a Jesus, sendo encontrado por Ele, querendo viver a minha vida em comunhão com Ele, eu também posso ser familiar de Jesus. Eu sou chamado a viver essa intimidade. E principalmente quando ouvimos isso do Senhor, sabemos que intimidade não é uma questão somente aqui emocional, sanguínea, afetiva, mas é uma realidade de laço de fé, é uma realidade de vínculo com a palavra de Deus, de intimidade com a palavra e de transformar essa palavra nas práticas da minha vida, com atitudes de santidade, com atitudes éticas, acima de tudo, com as atitudes de caridade. Por isso peçamos ao Senhor neste dia, que
cada vez mais o nosso coração possa ter uma amizade, uma familiaridade com o Senhor. E que também, já que falamos tanto hoje no início da Virgem Maria, ela, que é o coração humano que mais amou Jesus, possa nos ensinar também sermos homens e mulheres que sejam participantes ativos da família de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.